Oi, oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Alice. Essa minha edição é da coleção Clássicos de Bolso da editora Zahar e contém os dois livros publicados pelo Lewis Carroll, Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Esse vídeo vai conter a resenha desses dois livros, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spoilers. Eu até pensei em fazer um vídeo para cada livro, mas como as considerações que eu tenho para fazer sobre os dois são basicamente as mesmas, eu achei que ia ficar muito repetitivo fazer dois vídeos. Alice já é uma história bastante conhecida, principalmente do primeiro livro, que é Alice no País das Maravilhas, então fazer uma sinopse é quase redundante, mas caso você não conheça tanto assim a história, a Alice é uma menina de 7 anos e ela tá descansando com a irmã numa ribanceira, bastante entediada, devo dizer, porque elas não têm nada pra fazer ali, quando ela vê um coelho branco passando. Só que como esse coelho tá de roupa e ele fala, ela decide seguir ele pra ver onde ele tá indo com tanta pressa. Aí ela vai atrás dele, acaba caindo na toca dele, e aí, através da toca desse coelho, ela vai parar no mundo subterrâneo, ou País das Maravilhas, ou Reino de Copas. Se você conhece a história da Alice, seja por meio do original, seja por meio das várias versões que tem, você sabe que ela come um bolinho e bebe um líquido para aumentar e diminuir de tamanho. Ao longo do livro, ela vai aumentar e diminuir de tamanho 17 vezes. Nos primeiros capítulos de Alice no País das Maravilhas, ela faz isso tanto que parece que ela só faz isso. Eu confesso que eu achei isso meio chato. Eu li a Alice no País das Maravilhas pela primeira vez antes do filme do Tim Burton estrear. E assim, na época a história já pareceu muito sem pé nem cabeça pra mim, mas ao longo do tempo eu fui assistindo tantas vezes o filme do Tim Burton que chegou um momento que eu só lembrava dele, assim. O livro, por algum motivo, apagou completamente da minha memória. O filme do Tim Burton mantém um pouco dessa falta de lógica do livro, mas ele meio que organiza um pouco essas coisas de um jeito que faz mais sentido. Ele insere outros elementos e também ele vai misturar elementos de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Uma confusão que é normal acontecer, e eu acho que os filmes do Tim Burton acabaram ajudando ainda mais essa confusão a acontecer, é que no filme ele mescla um pouco as características da Rainha de Copas com a Rainha Vermelha. Só que são personagens diferentes. A Rainha de Copas é do primeiro livro e a Rainha Vermelha é do segundo livro. A personagem da Helena Bonham Carter tem um pouco das características dessas duas personagens, embora a personalidade predominante ali e o nome sejam da Rainha de Copas, que é a rainha doida que quer cortar a cabeça de todo mundo. E já que falamos dele, e através do espelho e o que a Alice encontrou por lá, a Alice está brincando numa sala, provavelmente a sala da casa dela, com a gatinha dela, a Dinah, quando ela começa a prestar atenção no espelho, e na sala, refletida no espelho. E aí ela começa a achar que seria uma ideia legal ela conhecer a sala do outro lado do espelho. E aí ela simplesmente atravessa. E aí o livro, ele é uma grande partida de xadrez. Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Que aí a Alice vai se deslocar ao longo da história e vai meio que participar desse jogo. Tem até um tabuleiro de xadrez aqui com as descrições das jogadas da Alice. E isso é muito interessante. Os dois livros seguem basicamente a mesma estrutura. A Alice está em algum lugar, ou entediada, ou brincando. Aí ela atravessa de um jeito fantástico. E aí ela vai se deslocar ao longo da história. E vai conhecendo os outros personagens. E vai conversando com eles. E é através dessas conversas dela com esses personagens, a grande maioria delas sem sentido algum, que a história vai sendo contada. No primeiro livro, ela vai conhecer o coelho, o chapeleiro, a lebre de março, o rei e a rainha de copas, o gato de Cheshire, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim,
entre outros. E no segundo livro, alguns personagens que ela vai conhecer são as rainhas branca e vermelha, os reis branco e vermelho, o cavaleiro branco e os Tweedles. Nos dois livros a gente tem animais e alguns objetos falando e participando da história, e há jogos com reis e rainhas ganhando vida. Em Alice no País das Maravilhas, o autor dá vida às cartas de um baralho, e Através do Espelho, ele dá vida a um tabuleiro de xadrez. Eu confesso que eu tenho um pouco de problema com histórias nonsense. Eu não consegui gostar de nenhuma das três que eu li até agora, que foram De Volta para Casa, Uma Dobra no Tempo e agora Alice. Embora De Volta para Casa tenha um pouco mais de lógica e eu tenha gostado um pouco mais do que das outras duas, mas mesmo assim não foi aquela coisa, assim, as outras pessoas que eu vi lendo e comentando sobre essa história gostaram dela muito mais que eu. Esse tipo de história não consegue me prender, porque assim, eu fico tentando descobrir a lógica dessa história, meio que organizar ela na minha mente, é uma coisa que acontece automaticamente. Só que aí, quando às vezes eu não consigo, eu começo a viajar. E aí eu perco o fio da meada da história, e o que já é confuso fica mais confuso ainda. Eu acho que eu vou dar um tempo nesse tipo de história. Alice foi a minha última tentativa, pelo menos por enquanto. O Lewis Carroll, ele era meio piradão, assim, não sei se vocês sabem. E isso se refletia na forma dele de escrever, porque o que parece é que ele ia simplesmente jogando as frases aqui, sem se preocupar muito se isso ia fazer sentido ou não. Era simplesmente aquela menina se deslocando por aquele mundo e tendo conversas malucas com aqueles personagens. Sério, tem algumas coisas aqui que não tem nem pé nem cabeça. Exatamente por isso, eu não sei se uma criança teria mais facilidade ou mais dificuldade de entender a Alice. Sabe no filme do Tim Burton, quando o chapeleiro fala pra Alice que ela perdeu a muiteza dela? Pois é, talvez quando a gente fique adulto, a gente perca um pouco dessa imaginação fértil que a criança tem. A criança, ela imagina umas coisas que pro adulto não faz sentido nenhum, mas pra criança é sensacional. Então pode olhar, quando você vê uma criança brincando, se a brincadeira ali envolve alguma historinha, alguma coisa que precisa ser imaginada, a criança provavelmente está, sei lá, misturando Power Rangers com fada, com dragão, e o adulto olha e fala, mas isso não tem nexo. E pra criança, ó, tudo a ver, tudo com conexão, e ela faz aquela brincadeira dar certo. Então talvez uma criança tenha muito mais facilidade de se conectar com uma história que, de repente, um coelho tá de roupa falando, aí do nada corta pra um chá maluco, aí as conversas não tem nexo nenhum, aí do nada corta pra um gato que desaparece, aí corta pra um jogo de croquete com um bicho sendo raquete e não tem nexo nenhum o jogo também, a rainha fica gritando, corta as cabeças. E talvez por isso também a Alice, que é uma criança, ela tem 7 anos, ela lide com todos esses acontecimentos aqui, que para um adulto é bizarro, com a maior naturalidade. E inclusive eu acho que o fato de eu não conseguir gostar tanto dessa história quanto tanta gente gosta, é justamente porque eu fui ler Alice no País das Maravilhas pela primeira vez, o meu primeiro contato com essa história na minha vida, eu já tinha 18 anos, então esse tempo da imaginação já tinha passado. Inclusive, eu gosto mais do filme do Tim Burton, justamente porque ele tem um pouco desse nonsense, mas é um pouco só. Ele organiza isso de uma forma que faça mais sentido. Então, eu acho que talvez seja esse o motivo. Se vocês pretendem dar esse livro para uma criança, só fiquem um pouco atentos com a questão da linguagem. Então, assim, às vezes, vale mais a pena você ler o livro para criança e dar uma adaptada. Porque é um livro clássico, e é um livro clássico, especificamente no caso de Alice, que não envelheceu tão bem em termos da linguagem. Porque tem vários poemas aqui que se perderam, meio que se perderam no tempo, não são tão acessíveis para a nossa cultura, porque estão presos na cultura daquela época, da realidade em que o Lewis Carroll vivia. E tem várias palavras aqui também, várias piadinhas, sabe? Então, eu vou me basear no vlog de leitura de Alice, da Beatriz Paludeto, que inclusive eu recomendo, ajuda a entender várias coisas. É muito bom, vou deixar na descrição, para recomendar a edição comentada da Zahar, que é aquela maior, não é essa minha, o texto é o mesmo, tá? Ele só tem várias notas de rodapé que vão explicar a história, então eu acho que talvez seja melhor vocês optarem por essa edição. Eu gosto muito das edições comentadas da Zahar, inclusive eu tenho várias, mas no caso de Alice, quando eu fui comprar,
eu achei que não seria tão necessário assim. Aí eu optei por essa edição de bolso que não contém essas notas. Só que aí, quando eu fui ler, eu percebi que justamente a Alice precisava dessas notas de rodapé. Eu senti bastante falta disso. A Zahar capricha nas edições, tanto nas comentadas quanto nos clássicos de bolso, que é o caso dessa minha edição aqui. Essa tradução de Alice ganhou o prêmio Jabuti de tradução e a edição tá super bonita. A capa é dura, a folha de guarda eu já mostrei pra vocês, né? E contém várias ilustrações feitas por esse ilustrador aqui, ó, John Tenniel. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas a edição, gente, tá de um capricho. A diagramação e o tamanho da letra é super confortável, tá? Não é igual aquelas edições de bolso que a página é fina e a letra é pequenininha. É realmente uma edição de bolso para você guardar e não simplesmente para você comprar porque é mais barato. Vale super a pena ter na coleção. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Eu vou deixar das duas edições da Zahar e da edição da Dark Side, que está recém-lançada. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos, são aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.